Boa noite a todos. Vamos falar de espiritismo? Boa noite, Navarro. Boa noite, Marcos. Boa noite. Boa noite, Débora. Boa noite, Navarro. Boa noite a todos. Boa noite. Pessoal, hoje nós temos um sábado diferente do que normalmente nós fazemos com o estudo, que atualmente estamos quase concluindo de nosso lar. Pretendemos, a partir deste mês, então, trazermos um bate-papo sempre ao último final, o último sábado, melhor dizendo, de cada mês. Assim não nos sobrecarregamos, nem sobrecarregamos a ninguém. Fazemos um sábado diferenciado ao final do mês, de cada mês. Excepcionalmente, então, aí no mês que vem, temos o aniversário do canal, no último sábado, e faremos aí uma conversa diferente. Estamos dando início, então, a esse programa, vamos dizer assim, de bate-papo, que estamos realizando a partir de hoje. Um bate-papo Kardec ontem, hoje e amanhã, onde vamos procurar trazer temas das obras básicas que são de uma fundamental importância para as nossas vidas, não apenas a questão da doutrina espírita, de uma forma atualizada ao dia de hoje. Então, nós vamos fazer neste último sábado, 3 primeiros sábados, teremos o estudo das obras de André Luiz, e no último sábado, este bate-papo, que contamos como nosso primeiro, melhor dizendo, convidado aqui, o nosso querido Marcos de Mário, que eventualmente sempre está aqui conosco, aqui no canal, participando, dando uma força, e o Navarro aí me dando essa alegria de fazer junto comigo esse programa neste último sábado de cada mês. Então, minha gratidão a todos que estarão ouvindo e aos nossos amigos aqui. Navarro, eu gostaria de te pedir um favor de fazer a nossa prece inicial, por favor, e aí damos início à nossa conversa. Sim. Nós rogamos ao Senhor Jesus, divino amigo de todas as horas, para que nos auxilie de forma que nós consigamos aproveitar ao máximo. Que fortaleça o Senhor Jesus, os nossos benfeitores espirituais, os nossos anjos da guarda, para que a gente possa ter uma atividade produtiva. Se conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Bom, trazendo como início ao nosso bate-papo, nós vamos estar conversando, quase que eu tirei das coisas do ar aqui, apertando o botão errado. Nós vamos estar conversando a respeito do primeiro capítulo de O Livro dos Espíritos, nesta noite de hoje. Esta obra que é fundamental dentro do estudo da doutrina espírita, trazendo partes de cada uma das demais obras básicas que aprofundam os temas. E para nós iniciarmos esse nosso bate-papo, eu gostaria de colocar os nossos amigos aqui, e a ti, Navarro e Marcos, uma partezinha curta aqui dos prolegômenos, na introdução de O Livro dos Espíritos, que eu considero maravilhosa e de uma explicação fantástica. E digo a todos que não conhecem ainda esta obra, e aos que conhecem, mas que infelizmente talvez pularam a introdução, não pulem. Voltem, leiam com toda a calma, mas sem procurar, eu preciso compreender tudo. Não, vamos lendo, refletindo, porque é fundamental cada um dos pontos que Kardec aqui traz. Então eu gostaria de trazer o seguinte ponto. É com perseverança que chegarás a recolher o fruto de seus trabalhos. A satisfação que sentirás ao ver a doutrina propagar-se e ser bem compreendida, ser-te-á uma recompensa da qual conhecerás todo o valor, talvez mais no futuro que no presente. Não te inquietes, portanto, com os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus semearão no teu caminho.
Conserva a confiança, com ela chegarás ao alvo e merecerás sempre a nossa ajuda. Lembra-te de que os bons espíritos assistem àqueles que servem a Deus com humildade e com desinteresse e repudiam quem quer que procure no caminho do céu, um caminho fácil para as coisas da terra. Eles se afastam dos orgulhosos e dos ambiciosos. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes e Deus não pode valer-se do cego para nos fazer compreender a luz. São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg, etc. E esta é a parte que finaliza. E neste primeiro capítulo, sobre as causas primárias, Kardec, então, fala e abre este capítulo inicial do Livro dos Espíritos com a pergunta, um tanto quanto intrigante a princípio, e que o homem até hoje busca aprofundar-se, entender, compreender, e não por acaso ela é buscada em outras das obras básicas, como a Gênese, né? Aborda este assunto também. Então, o nosso tema de hoje traz o primeiro tema deste capítulo 1, Deus e o Infinito, e a pergunta: que é Deus? Não o que é, mas a forma como ele traz que é Deus nos instiga a refletir por que esta pergunta abre o Livro dos Espíritos. E assim, eu passo a palavra para vocês, meus amigos, para nós iniciarmos o nosso bate-papo. Navarro, Marcos, por favor. O Marcos, em primeiro lugar, estamos aqui para ouvi-lo. Essa pergunta de Kardec, que abre o Livro dos Espíritos, é uma pergunta filosófica. É uma pergunta que nos lança ao âmago, ao cerne, à essência. Porque durante muito tempo nós imaginamos Deus à nossa semelhança. O Deus antropomórfico, né? O Deus à semelhança do ser humano. Os judeus já tinham isso, porque o judaísmo é a primeira doutrina religiosa que na face da Terra que concebeu a existência de um Deus único. Mas naquela época, o Deus era um Deus guerreiro, parcial, às vezes injusto, exatamente como nós somos. Então, Deus era visto praticamente como um ser humano, só que superior. Nada mais do que isso. Isso tinha a ver também com as mitologias grega e romana, que tinham seus respectivos, né, Zeus e Júpiter, e que eram os deuses maiores, né, os comandantes, né, mas que se misturavam também com os seres humanos. Tinham fraquezas que, na verdade, eram humanas. Obviamente que isso não pode retratar Deus. Aí vem a Igreja Católica, a partir do ano 325, e quando ela fundamenta os seus dogmas, ela vai tentar explicar Deus. O Deus Pai de Jesus. Mas ela também entrou para o Deus humanizado, tanto que ela deixou que, com o tempo, Deus fosse retratado como aquele velho de longas barbas, sentado num trono, ladeado de anjos, o Deus humanizado. Então, Kardec, ao dialogar com os espíritos, ele vai na essência. Como você bem colocou, não o que é Deus ou quem é Deus, mas simplesmente que é Deus. E aí vem a resposta.
que é uma resposta que, para muitos, não explica. Deus é a inteligência suprema do universo, é a causa primária de todas as coisas. Mas essa resposta dos espíritos superiores, ela é profundíssima, porque nós espíritas compreendemos que Deus é o criador de tudo o que existe no universo. E, portanto, é nosso Pai, porque nós somos criaturas de Deus. Então, o universo e tudo o que existe nele é criação de Deus. Daí a colocação dos espíritos. Primeiro, ele é a causa primária, ou seja, ele é a causa principal, é a causa primeira de tudo que existe. Tudo partiu dele. E ele é a inteligência suprema, porque não pode haver nada além dele. Porque se houvesse algo além dele, ele não seria Deus. Então, Deus é o ponto de partida, é o princípio que os cientistas estão procurando. E vale a pena aqui lembrar o físico britânico, super laureado, e que realmente abriu as portas da física quântica para nós, o Stephen Hawking. E o Stephen Hawking sempre foi materialista e ateísta. Ele nunca acreditou na existência de Deus. A última obra que ele escreveu, o seu primeiro capítulo, era para provar que nós não precisamos de Deus para explicar o universo. Mas, como cientista, numa entrevista, foi-lhe perguntado: o senhor acredita na existência de Deus? E ele foi claríssimo na resposta: não, eu não acredito. Mas ele não deixou que o entrevistador continuasse e colocou uma vírgula. Diz assim: entretanto, como cientista que eu sou, devo levar em consideração Deus como uma hipótese para explicar o universo. E devo confessar que entre as diversas hipóteses existentes, a hipótese Deus não deve ser descartada, porque em muitos aspectos ela é satisfatória. Um cientista materialista que não acreditava em Deus. Bom, o princípio é o Big Bang, teoria tão falada, a condensação de energia que vai dar início ao universo, mas aí tudo isso é matéria, e a matéria veio de onde? Então nós temos que ter um princípio, e os espíritos são muito claros: o princípio é Deus. Agora, como compreendê-lo, né? Do que ele é formado? Nós não temos a mínima capacidade, né, de conversar sobre isso. Até porque, ao olharmos para o universo, que não para, né, de se expandir, ou nós é que não paramos de descobrir coisas no universo, neste exato momento, né, nesses últimos dias, surgiu a notícia da descoberta do que parece ser um novo planeta na nossa Via Láctea. Está a 150 anos-luz aqui do planeta Terra. E parece ser um planeta mais ou menos equiparado ao nosso, mas que seria tão frio quanto é Marte, por causa da distância que ele tem da sua estrela mãe, como nós aqui do Sol. Via Láctea, ou seja, nós nem saímos do nosso sistema e estamos ainda fazendo descobertas. Então, nós temos que ter um princípio, e essa é a colocação dos espíritos: Deus. E Deus é a inteligência suprema e é a causa primária de tudo. E eu acredito que não adianta nós ficarmos dando voltas, não? Porque nós não temos capacidade de discutir coisas maiores do que essa. Agora, Deus se revela pelas suas obras. Basta nós olharmos esse universo, olharmos o nosso próprio planeta. Nós somos transformadores, não é? Temos aí a ciência, e nós conseguimos dominar muitas coisas e transformar muitas coisas.
Mas até hoje somos incapazes de criar uma semente que vá gerar uma árvore. Nós não temos essa capacidade. Nós trabalhamos a partir das sementes já existentes. E ainda estamos maravilhados de saber que aquela sementinha, que parece uma coisa de nada, vai se transformar numa árvore gigantesca que ainda gera frutos, numa coisa assim maravilhosa, que nós não dominamos. Nós não criamos isso. Então, isso revela para nós a existência então, desse ser. Então, por isso que Kardec faz a pergunta nesses termos, que é em termos filosóficos, né, para nós termos essa definição. Tá? Isso é Deus. Tá? Isso é Deus. E, a partir disso, nós podemos, então, começar a entender a vida, a criação, o universo, quem somos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, que é tudo que a doutrina espírita, então, na sequência, vai nos trazer. Navarro, por favor. Ô Marcos, nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Espírito de verdade nos orientando. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Para Deus, é mais importante o amor do que o conhecimento? E por que nós temos que aprender primeiro a amar, depois aprender a realidade, sobre a realidade? É porque vem a outra informação que os espíritos superiores nos colocam. Deus é amor. O amor é que rege todo o universo. Nós somos seres integrais, né? Nós temos a inteligência, mas temos o sentimento. Sim. E é fato que nós temos desenvolvido relativamente bem a inteligência. Está aí todo o nosso progresso científico, tecnológico, etc., que atesta isso. Mas, no campo do sentimento, eis o nosso problema. Tá? Por que o Espírito de verdade, ou da verdade, enfim, nos diz assim, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Porque quando nós não trabalhamos o sentimento, nós podemos ter muita inteligência, muito conhecimento, mas não quer dizer que vamos utilizar para o bem dos outros. Porque podemos nos deixar levar pelo egoísmo. Nós estamos aqui na Terra reencarnados para aprendermos o amai-vos uns aos outros, que espantou judeus e romanos lá na época de Jesus, quando Jesus disse, né, da nossa necessidade de nos amarmos, né? Amai-vos uns aos outros. Isso foi um espanto, foi um assombro. Tanto que o doutor da lei vai lá perguntar para ele, né? Mas, senhor, quem é o meu próximo? Porque está naquela coisa, não, amar uns aos outros, amar ao próximo como a si mesmo. Mas quem é meu próximo? Porque eles não concebiam amar um não-judeu. E mesmo entre eles, depende. Você é judeu de onde? Né? De qual região? Você faz a peregrinação anual ao Templo de Jerusalém ou não? Se não fizesse, já não podia ser amado. E aí Jesus conta a famosa parábola do bom samaritano. O samaritano é um judeu da região da Samaria, e os samaritanos não faziam peregrinação ao Templo de Jerusalém e eram mal vistos, mas foi o samaritano que atendeu o homem que foi assaltado lá na estrada. E aí, Jesus pergunta a ele, dos 3 que passaram pela estrada, qual deles usou de compaixão para o homem que foi assaltado? Aí ele responde, Senhor, foi o terceiro. Claro, ele podia ter respondido, foi o samaritano, mas ele não podia falar essa palavra. Quer dizer, foi o terceiro. Então, Jesus simplesmente fecha a parábola, fecha o ensino, dizendo, então vai e faz o mesmo. Agora, quem era o homem assaltado? Jesus não nomeou, não descreveu. Um ser humano. Será que ele era judeu? Romano? Grego? Seguia os deuses da mitologia?
seguia um Deus único, era pobre, era rico. Enfim, quem era esse homem? Então ficou claríssimo a necessidade de amar. Amar quem quer que seja, sem preconceitos, sem discriminações. Porque Deus ama a todos os seus filhos indistintamente. Todos somos amados por Deus. E é o amor que vibra e rege o universo. Por isso, então, essa colocação. Amai-vos primeiro, depois instruí-vos. Porque quando vocês aprenderem a se amar, vocês vão usar a inteligência para promover o bem, que é o que não está acontecendo atualmente, porque nós não aprendemos ainda a nos amar. Então, vamos fazer esse esforço, né? Começar a amar a Débora, começar a amar o Navarro, começar a amar quem está aqui fazendo colocações e dando boa noite, amar quem vive conosco do mesmo lar, começar a expandir isso para os vizinhos, tudo bem, você tem problema com o vizinho da esquerda, mas ame o da direita. Comece com isso, até você conseguir amar também o da esquerda. E assim nós temos que ir indo, porque é o amor que nós temos que aprender. Então, Deus é amor, o amor vibra em todo o universo, o amor está conosco, e nós temos que desenvolver esse aprendizado para amarmos-nos e em nos amando, conseguirmos, então, direcionar a inteligência para a promoção do bem para todos. E aí, com certeza, nós deixaremos de estar no mundo de expiações e provas e seremos um mundo de regeneração, que é aquele mundo onde o bem vai predominar sobre o mal. Marcos, a terceira pergunta, a segunda, ela consequentemente já está respondida dentro das colocações que foram feitas, mas abordando de uma forma sintetizada essa terceira pergunta, onde Kardec questiona aos bons espíritos, pode-se dizer que Deus é infinito? Ao final da primeira colocação, onde eles dizem que é uma definição incompleta, uma escassez de recursos de linguagem, até mesmo pela nossa condição, aliás, pela nossa condição de elevação, que não temos como chegar a um nível intermediário. Então, o que eles podem nos colocar, a nossa inteligência, moralidade e elevação não alcança. Mas, ao dizer que Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração, dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela mesma, definir uma coisa que não é conhecida por uma que também não é. Eu puxo o gancho do que tu acabaste agora de falar sobre o amor, e nós podemos, então, pensar, o Velho Testamento todo, muitas vezes é trazido por pessoas, imaginado, sentido, falado por pessoas como Deus, um Deus punitivo, um Deus mau, um Deus que busca vingança, que gosta dos sacrifícios, que quer ver seus filhos ali passando dificuldades, vamos dizer assim. Quando entra o Novo Testamento, entra um Deus de amor, um Deus de misericórdia. E se nós formos olhar a este ponto, como podemos, então, nesse sentido, definir este mesmo Deus mencionado aqui por Kardec, que passa, entre aspas, por fases diferentes, ou essas fases diferentes se encontram dentro de nós, e podemos refletir até mesmo no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem nos falar sobre bem-aventurados os aflitos, aonde nós vamos encontrar desde o desespero, a desistência da vida, ao consolo e as causas das aflições. Bem, vamos nos reportar aqui ao livro do Gênesis, que abre o Velho Testamento,
quando Moisés recebe as tábuas dos 10 mandamentos. Há todo um fenômeno, né, que nós espíritas consideramos que é um fenômeno mediúnico, né? Um espírito representando Deus conversa com ele, entrega, né, os 10, escreve, né, os 10 mandamentos ali em fogo, na pedra. E aí, antes de descer para o seu povo, Moisés olha para a famosa sarça ardente, né, que era um fenômeno luminoso, e ele para e pensa o seguinte: bem, eu tenho que apresentar esses mandamentos ao meu povo, mas eu preciso explicar para eles quem me passou esses mandamentos. Então, o que eu vou dizer a eles? E aí ele ouve a resposta: diga que eu sou. Foi só essa a resposta. Eu sou. Então, pois bem, aí Kardec indaga aqui o infinito. Infinito. Infinito para nós é uma coisa que não tem fim, ou que pelo menos nós não conhecemos onde fica esse fim. Nós dizemos, por exemplo, que o universo é infinito, porque, cientificamente, nós não conhecemos as fronteiras do universo. Não temos ideia exata do tamanho do universo, onde ele começa, onde ele termina. Então, dizemos que é infinito. Mas acontece que Deus tem começo e tem fim, porque ele é pura e simplesmente. Ele é a causa primária. Ele é o incriado. Bom, é difícil mentalizarmos isso, né? Mas é. Por isso que os Espíritos dizem, não dá para dizer que Deus é infinito. Porque aí nós estaríamos dizendo que ele ainda está em desenvolvimento, ele ainda está em formação. Não, ele é, desde sempre. Claro que nós podemos fazer agora uma pergunta. Mas quando e como Deus surgiu? Não temos resposta. Simplesmente não existe resposta para essa pergunta. Um dia, provavelmente, saberemos, mas precisamos ainda evoluir muito, crescer muito a nível espiritual, chegarmos ao estado de espírito puro, como está lá na questão número 100 do Livro dos Espíritos, que é a escala espírita, mas, por enquanto, nós estamos muito longe disso. Então, nós temos que entender que Deus é a causa primária. Ele sempre foi e ele é. Por isso, ele não pode ser classificado, né, como infinito. Ele não é infinito. Agora, os seus atributos, que Kardec vai estudar aqui na sequência, bom, aí nós podemos usar essa palavra infinito para alguns dos seus atributos. Mas que os espíritos também nos chamam a atenção, que são os atributos que podemos conhecer, que a nossa inteligência nos permite conhecer, porque, na verdade, Deus é muito mais do que nós imaginamos, é muito mais do que esses atributos que estão aqui descritos no Livro dos Espíritos e que também são estudados no capítulo 1º da Gênese. Então, Deus é. Então, nós não podemos dizer que Deus é o infinito. Primeiro que nós não sabemos também definir o infinito, né? E aqui eu não sei, eu vou me recordar, eu adorava assistir, tá, gente? Eu vou confessar aqui, tá? O famoso seriado Jornada nas Estrelas. Como eu adorava. Aliás, adoro até hoje. Se me avisar que está passando, é capaz de eu parar para assistir, tá? Então, no Jornada nas Estrelas, depois, né, que acontecia aquela história toda lá, não sei o quê, e aí o capitão Sulo, né, o capitão não, né, ele era o piloto, né? E ele olhava para o capitão Kirk e dizia, e agora, capitão? Para onde vamos? E ele falou assim, coloque no quadrante tal ali e
vamos. Né? E porque a Enterprise era uma nave exploratória, né? Que ficava explorando o universo. E, claro, o universo não tinha fim, até porque nós não sabemos onde fica esse fim, se é que existe um fim. Então, nós não podemos querer dizer que Deus é infinito, porque nós nem sabemos efetivamente também definir infinito, a não ser como uma coisa que não tem fim. Mas Deus é. Deus é a causa primária. Por isso, então, que os espíritos rejeitam esta colocação. Não. Seria uma definição incompleta e incorreta. Então, nós não podemos afirmar que ele é o infinito. Marcos, todos nós somos orientados, esclarecidos, de que é preciso perdoar 70 vezes 7 vezes. Ou seja, perdoar sempre. Perdoar todos. Mas acontece na vida da gente que algumas coisas nos envolvem e acontecem com a gente em função daquilo que nós fizemos. Ou seja, Deus está cobrando ou ainda não compreendemos o mecanismo divino nesse sentido? Porque se nós temos que perdoar 70 vezes, 7 vezes, tudo em todos, por que acontece coisas conosco, segundo o seu entendimento, sendo que poderia ser perdoado por Deus? Bem, o perdão é a nossa pedra de tropeço. É o grande problema que nós temos ainda, porque para nós não é fácil perdoar. Não é fácil porque muitas vezes nós não compreendemos, como você bem colocou, Navarro, os mecanismos da justiça divina. Acontece que a justiça divina é perfeita. Por quê? Porque Deus é perfeito. Sim. É a causa primária, a inteligência suprema. Então, tudo que emana dele só pode ser perfeito. Alguém vai nos dizer assim, vocês espíritas ficam aí dizendo que é uma bênção ter o esquecimento do passado, né? Das outras existências. Mas se eu não sei o que eu fiz em outras existências, como é que eu posso saber se isso que está acontecendo comigo é justo, não é justo, se eu tinha que passar por isso ou não? Mas é bênção. É bênção. Porque como nós vamos nos amar, como vamos nos perdoar, sabendo que cada um fez com o outro lá em existências passadas. E só de olhar a história da humanidade, nós já podemos ter a ideia de que nós não fomos anjos, não fomos santos no passado, porque o passado é tenebroso, né, esse nosso passado da humanidade. Então, o esquecimento do passado é bênção. Nós estamos aqui numa nova personalidade, um novo corpo, justamente para superar esse passado, reparar esse passado, daí porque as dores, as aflições, as provas, as expiações. Então Deus então está me castigando pelo que eu fiz em existência passada. Não, Deus não castiga. Deus é Pai. Deus ama. Mas seu amor, ao contrário do que fazemos muitas vezes com os nossos filhos, Deus não passa a mão sobre a nossa cabeça e nos desculpa e tá tudo bem, meu filho, você está perdoado, segue em frente. Não é assim. Diz, meu filho, perdoado você está, mas tem que reparar o mal que você fez. Você tem que assumir as consequências. O nosso querido Wallace Leal Rodrigues, né, de memória saudosa, trabalhou tanto à frente da Casa Editora O Clarim. O Wallace tem um livro maravilhoso, E para o Resto da Vida, e esse livro é maravilhoso. E ele conta uma história, né, que estava lá o casal com um filho, né, e a esposa chega e diz assim para o esposo, você tem que dar um jeito no nosso filho, porque eu não sei mais o que fazer com ele. Toda hora reclamação da escola, dos vizinhos, da família. Aí eu falei, pode deixar, deixa eu ver. Aí ele chamou o filho. E ele tinha como hobby, né, o pai, né, trabalhar madeira, ele gostava, né? Era um marceneiro amador. Aí assim, filho, vem cá. Olha essa tábua aqui que eu
cortei, lixei e invernizei. O que você acha? Tá bonita, pai. A tábua tá muito boa. Tá bom, filho. Eu quero combinar uma coisa com você. Todas as vezes que você aprontar alguma coisa, todas as vezes que vier uma reclamação sobre você, eu vou colocar um prego nessa tábua. Combinado? O garoto deu de ombros. É só isso, pai? É. Então tá, tudo bem. E lá foi o garoto. E as reclamações continuaram a vir. Aí, passou um tempo, o pai chamou o filho. Filho, vem cá. Lembra daquela tábua? Ah, lembro. Olha só como é que ela está. E a tábua estava cheia de pregos, né? Puxa, pai, mas quanto prego? Né? Pois é, cada prego representa uma ação ruim sua, uma reclamação feita. E agora? Puxa, pai, tem que arrancar esses pregos. Perfeito. Mas como eu vou poder arrancar esses pregos? Aí o garoto parou, pensou. Bom, cada prego foi uma ação ruim que eu fiz, né? Isso mesmo, filho. E se eu fizer uma ação boa? O senhor não pode arrancar um prego? Boa sugestão. Então, vamos combinar agora o seguinte. Cada ação boa que você fizer, cada elogio que nós recebermos sobre você, eu vou arrancar um prego. Ah, tá bom, pai. Aí o garoto se esforçou, né? Mudou o comportamento. Aí passou o tempo, o pai chamou. Filho, vamos ver a tábua? Não tinha mais nenhum prego. Né? Aí o garoto todo feliz. Puxa, ai, que beleza. Aí, pai, não. Como não, pai? Olha aí, não tem mais prego. Acabou. Né? Agora eu só sou elogiado, só faço coisas boas. É verdade, meu filho, mas você está esquecendo de como era a tábua antes disso. Lisa e invernizada, sem buracos. Puxa, pai, e agora? O que nós vamos fazer? Bom, eu só posso fechar os buracos, lixar e novamente invernizar se você, de fato, continuar a ser bom. Pode deixar, pai. Deixa comigo, eu já entendi. E é isso que Deus faz conosco. Ele não está nos castigando. As provas, as expiações, as dificuldades, os problemas são consequência, né, dos nossos desvios em existências passadas e desta existência. Porque nem tudo está programado, nem tudo está escrito. Nós temos livre-arbítrio. Então, por isso que os Espíritos dizem que nós precisamos ter resignação, confiança em Deus e com perseverança seguir em frente. E quando vier a dificuldade, quando vier o problema, a doença, seja lá o que for, agradecer a Deus. Eu estava falando aqui dos bastidores com a Débora. Eu já estou aqui na casa dos meus 70 anos e comecei a sentir dor para cá, dor para lá, né? E estou lá com sintomas que eu comecei a desconfiar. Né? Será que eu estou com um problema mais grave do que eu estou imaginando? Bom, vamos procurar o médico, vamos fazer a bateria de exames. E fiz. E quando entreguei todos os resultados, a médica ela olhou tudo, a tomografia, isso e aquilo e tal. O senhor Marcos, o senhor não tem nada. Sim, mas e essas dores? Bom, o senhor tem problema de coluna? Ah, tenho. De cima a baixo, de baixo a cima. Minha coluna é um problema seríssimo. Então, isso provavelmente é reflexo da coluna. Nada mais do que isso. Porque os exames são muito claros. O senhor não tem absolutamente nada no organismo. Aí eu saí de lá, disse assim, bom, parece que Deus quer que eu continue, né? Mas ele está me dando um alerta. Ó, vai com calma, tá? Porque o dono da vida é ele, não sou eu. E nós temos que nos preparar para isso e falar, bom, senhor, eu tenho tentado ficar no bem, mas eu não sei o que fiz no passado. E sei que nesta existência eu também não acertei todas as coisas. Então, o que tiver que ser, será. E tudo bem, afinal de contas, eu sou espírita.
E eu não digo que a morte não existe. Ó, então, eu tenho que me trabalhar isso, né, e vamos em frente. Se eu tiver que passar por alguma coisa, pois é, a minha coluna realmente é um problema sério. Será que um dia eu vou ter que começar a usar bengala? Será que mais para frente eu vou ficar numa cadeira de rodas? Enfim, mas eu não tenho que pensar sobre isso. E se acontecer, é porque eu estou expurgando alguma coisa. E tenho que utilizar isso para mais um aprendizado, né? E confiando sempre em Deus e nos bons espíritos que, em nome dele, sempre nos assistem. Então, para o Espiritismo, não existe castigo divino, não existe punição divina, mas apenas que nós temos que assumir as consequências daquilo que fazemos. Por isso, Jesus maravilhosamente resumiu a lei divina ao dizer que a cada um é dado segundo as suas obras. É simples assim, mas muito profundo. Nós vamos encontrar em 1 Pedro, né, no capítulo 4 e versículo 8, a citação maravilhosa: o amor cobre a multidão de pecados. Dentro dessa questão, e englobando os nossos 3 outros tópicos sobre as provas da existência de Deus, atributos de Deus, atributos da divindade e o panteísmo, a partir do gancho que tu trouxeste agora, Marcos, como definir as pessoas que questionam reencarnação? Por que reencarnação? Eu vou voltar, eu não vou lembrar das pessoas. Qual a finalidade? O que me ajuda nisto? Por que reencarnar? Bom, nós compreendemos que existem as pessoas que não conseguem entender a reencarnação. Mas lembrando Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, ele nos lembra que antes de nós debatermos reencarnação com quem quer que seja, nós precisamos fazer uma pergunta que é básica. Se a pessoa acredita na existência da alma. Isso é básico. Se ela disser que não acredita na alma, é óbvio que ela não pode aceitar a reencarnação. Porque a reencarnação só pode existir se formos imortais. Se não, acabarmos com a morte. Então, isso é básico. Você acredita na alma? E se ela disser que acredita, aí nós temos que fazer uma segunda pergunta. E para você, então, o que é a alma? Porque existem várias conceituações, vários entendimentos sobre a alma. Para o Espiritismo, eu sou uma alma, ou seja, um espírito que está reencarnado. Sou imortal porque o que morre é o corpo. Eu, alma, a individualidade que pensa e sente, continuarei vivo no mundo espiritual ou na dimensão espiritual da vida. Bom, se eu vou continuar vivo e sou destinado à perfeição e estou longe dela, aí a reencarnação, ela tem lógica. Nascer de novo, voltar numa nova condição para dar continuidade ao meu aperfeiçoamento, ao meu progresso. Eu lembro que uma certa vez, numa festa de aniversário da família, tá? E estavam alguns familiares, são espíritas, e nós estávamos ali conversando e saiu essa conversa sobre reencarnação. Tinha um tio meio distante assim, mas ele estava perto naquele momento, né? E ele ouviu que estávamos falando da reencarnação. E aí ele se voltou para nós e disse assim, vocês estão falando aí desse negócio aí de reencarnação? Eu não acredito nisso, não. Para mim, reencarnação é a maior mentira. Isso não existe. Aí todo mundo olhou para mim e disse assim, Marcos, responde, né? Responde isso daí. Aí eu olhei para ele e disse, bom, olha só. Se nós tomarmos a reencarnação como uma possibilidade, talvez, uma hipótese, ou seja, vamos dizer assim, se a reencarnação existir,
se a reencarnação for verdade. O senhor não acha que, se ela realmente for uma verdade, ela não vai responder muitas dúvidas existenciais que nós temos? Aí ele parou, ele pensou um pouco e deu a seguinte resposta. Bom, pensando assim, se a reencarnação realmente existisse, sim, realmente explicaria muitas coisas. Então, tá bom, foi um prazer conversar com o senhor, e desviei a conversa. Aí o pessoal pegou no meu pé depois. Né? Ô, Marcos, por que você, né, não continuou a conversa? Né? Não mostrou os fatos para mostrar para ele que a reencarnação é uma verdade? Não, porque ele não acredita. Então, o primeiro passo que nós temos que fazer é instalar a dúvida. Ué, por que não poderia ser uma verdade? E ele mesmo confessou que, se fosse uma verdade, realmente a reencarnação até que seria uma coisa plausível, seria uma coisa boa. Então, tá bom, agora pensa. Ele vai pensar. Ele pode nunca mais voltar ao assunto, mas a semente ficou. E é isso que nós temos que fazer, porque nós não temos que forçar ninguém a acreditar naquilo que nós acreditamos. Então, quando nós falamos da reencarnação, nós estamos embutindo automaticamente a imortalidade da alma. Agora, se eu vou continuar vivo depois da morte do corpo, eu tenho que ir para algum lugar. Não é mesmo? Eu tenho que ir para algum lugar. Uma outra eu vou para um universo paralelo, vou para uma outra dimensão. Exato. Porque o mundo espiritual nada mais é do que isso. E vou continuar vivo. E se eu vou continuar vivo, e já que eu tive esta existência, por que não posso ter tido outras e não posso ter uma próxima? Nós sabemos que não dá para conhecer tudo, saber tudo numa única existência. Então, eu terei oportunidade de conhecer mais coisas, de fazer mais aprendizados numa nova existência. Só que o Espiritismo nos diz que as existências são relacionadas entre si, não são estanques. Não, o que eu fiz numa repercute para outra e assim vai indo. Obviamente, tanto no campo do mal quanto no campo do bem. Então, hoje nós estamos no mundo de expiações e provas, porque nós não semeamos tanto o bem. Mas Deus não quer o nosso sofrimento, Deus nos ama. Se nós estamos sofrendo, é consequência exclusiva do que fizemos. Vamos dar um exemplo bem concreto, mas bem concreto mesmo. Está marcada a live para 9h30 da noite. Hoje é sábado. Aí eu tenho também um convite de festa de família. E aí eu aviso, olha, eu vou dar uma passadinha na festa, tá? Mas eu tenho que sair mais cedo, porque às 9h30 eu tenho uma live pela internet. Tudo bem, né? Lá vou eu. Aí bate-papo daqui, bate-papo dali, não sei o quê e tal. E aí quando eu olho pro relógio, tá em cima da hora. Eu tenho que ir embora. Né? Gente, tchau. Caramba, a chave do carro. Aí deve estar na bolsa da minha esposa. Você está com a chave do carro aí? Não, você não me deu a chave do carro. Meu Deus, onde eu coloquei a chave do carro? E aí, naquele tumulto todo, até, sabe de uma coisa? Depois a gente vê isso, tá? Deixa eu chamar aqui o Uber, deixa eu chamar um táxi, deixa não sei o quê, não sei o quê. Bom, no tumulto todo, o que acontece? Aí a Débora está vendo aqui, 9h30, cadê o Marcos Demário, que não entrou até agora? Aí eu chego, 10 minutos, 15 minutos de atraso, aqui de Mafiorinho. Gente, eu peço desculpas a vocês, mas foi um imprevisto que me aconteceu. Na verdade, o imprevisto foi imprevidência. Eu mesmo causei o atraso, porque imprevidente, eu perdi o controle, não olhei relógio, me distraí completamente, perdi a chave do carro, que já não sabia, né? Aliás, não sei nem do carro que está estacionado, que ele ficou por lá mesmo, mas amanhã eu vou tentar resolver isso. Aí eu culpo os outros, eu culpo Deus, né? Culpo tudo, menos a mim mesmo. Então, às vezes, nós temos sofrimentos, nós temos aflições,
causados pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, pela nossa prepotência, pela nossa vaidade e assim por diante. E pela lei divina, nós temos que ter o arrependimento, temos que passar pela reparação. Isso é da lei. Não é castigo, não é punição. É simplesmente ter que assumir as consequências dos meus atos. O Marcos, Diga, Rafa. o Livro dos Espíritos nos apresenta um número muito pequeno de perguntas a respeito de Deus, né? Significa dizer que nós ainda temos muito que aprender. Consequentemente, aquilo que o Senhor Jesus trouxe é de extrema importância, que é a prática do amor. Nós temos uma dificuldade muito grande ainda, a humanidade, não é? De implantar o amor segundo o amor divino, o amor do Cristo. Tal. Quanto tempo nós vamos demorar? Você precisa perguntar para Deus. Só ele sabe. Eu quero saber a sua opinião. Quantos séculos, quantos milênios nós ainda vamos? Olha, na verdade é impossível fazermos qualquer tipo de cálculo, porque primeiro que isso é individual e na sequência é coletivo, porque nós vivemos numa coletividade. Os espíritos nos dizem aqui na obra básica que nós precisamos acionar a vontade, mas quão poucos de nós realmente acionamos a vontade, realmente queremos. Falamos da boca para fora, né? Mas nem sempre representa o nosso íntimo. Nós ainda estamos muito atrasados, mas é por culpa nossa mesma. Mas se nós nos alavancarmos com toda a nossa força, e nós temos essa força porque a essência divina está conosco, nós poderemos sim ter um crescimento no amor exponencial. Mas temos que querer. E esse tem sido o nosso problema. Então, alguém aqui talvez consiga alcançar uma plenitude maior de amor em 100 anos, mas outro vai precisar de 1000. Alguém vai precisar de 10.000 anos, né, terrenos, e assim por diante. Agora, vamos chegar lá. E isso temos certeza, porque o nosso destino é a perfeição. O que significa Sim. que vamos conseguir amar a todos indistintamente. Então, esforcemos-nos, somos construtores de nós mesmos, né, para podermos amar, né, com muito maior grandeza. No céu e o inferno, nós vamos encontrar na segunda parte 66 exemplos, 66 manifestações ali de espíritos, desde espíritos que desencarnaram de forma pacífica, digamos assim, tranquilos, até os mais endurecidos de diversas formas. Dentro disso, nós podemos, conforme até um comentário aqui da Maria de Lourdes, afirmar a paciência de Deus nessa infinita concessão que recebemos de múltiplas reencarnações, e afirmar e dizer àqueles que se preocupam principalmente com o atual momento que nós vivemos, de tantas guerras, tantas polêmicas envolvendo violências de todos os tipos na sociedade, de que caminhamos sim para uma evolução, apesar do que esses escândalos parecem uma involução do ser humano, e fazendo paralelo com a afirmação da nossa querida Madre Teresa de Calcutá, que dizia, ao responder uma entrevista, o que fazer pela paz mundial? Vá para casa e ame a sua família? Pois é. A doutrina espírita nos diz que não existe involução. Ninguém anda para trás, mas podemos estacionar voluntariamente
no uso do nosso livre-arbítrio. E é por isso que, às vezes, nós temos a impressão que as coisas estão andando para trás, que as coisas estão muito piores. Não estão, porque nós estamos nos desenvolvendo. A lei divina é a lei de progresso. Mas existem dois tipos de progresso, ou dois tipos principais de progresso: o progresso intelectual e o progresso moral. E o Espiritismo tem por finalidade realizar a transformação moral da humanidade. Mas isso só pode acontecer a partir da transformação moral dos indivíduos que formam a humanidade. Então, por isso que a tese do Espiritismo é a aplicação da educação moral. Não existe outro caminho. Através da educação moral, nós vamos compreender o amor, o bem, a paciência, a tolerância, a compreensão e assim por diante, que são as chamadas virtudes. Então, nós temos que nos aplicar em desenvolver essas virtudes. Mas o mundo não poderia já estar muito melhor? Com certeza, sem nenhuma dúvida. Mas, infelizmente, nós temos cultivado o egoísmo e o orgulho. Os espíritos superiores são muito claros aqui no Livro dos Espíritos. Qual é a maior chaga da humanidade? E eles respondem taxativamente: o egoísmo. E que nós precisamos nos dedicar a combatê-lo e destruí-lo. E isso só pode ser feito através da educação moral. Não existe outro caminho. Uma educação moral com base espiritualista, como o Espiritismo nos entrega. Então, se nós estamos ainda vendo muitas guerras, muita criminalidade, muita violência, muita corrupção, a culpa não é de Deus, não é de Jesus, não é do cristianismo, não é... Não, a culpa é nossa, é nossa. Kardec é muito claro. Como nos queixarmos da humanidade atual se diariamente estamos lançando na corrente social seres despreparados, egoístas, individualistas, insensíveis, porque é isso que nós temos feito. Então, nós temos que voltar o nosso olhar para a educação, e essa educação não apenas a que acontece na escola, mas a que deve ser realizada na família, porque a família é a célula básica da sociedade, e os pais têm a missão de educar os filhos, que na verdade não são seus filhos, são filhos de Deus. Então, enquanto nós não nos aplicarmos decisivamente na educação moral nossa e dos outros, continuaremos a ter problema para nos amarmos. E quando temos problema para nos amarmos, nós nos destruímos, nós brigamos entre nós. Somente o amor poderá resolver isso. Mas para nos amarmos, temos que nos educar. Temos que aprender a saber nos colocar no lugar do outro. Nós temos que aprender a ter um viver ético, respeitando os direitos do outro como queremos que os outros respeitem os nossos direitos. Em resumo, o que está faltando entre nós, para finalmente mergulharmos no amor e no bem, é colocar em prática a regra de ouro da educação que nos foi ensinada por Jesus, que somente devemos fazer aos outros o que desejamos que eles nos façam. Quando começarmos a colocar isso em prática, com certeza, nós vamos dar um verdadeiro salto no nosso aperfeiçoamento individual e coletivo. Esse é o caminho. Navarro, deixo a ti a nossa última colocação ao Marcos, nosso último questionamento. E quando o Marcos responder, gostaria de pedir ao Marcos que fizesse a nossa prece final. Porque aí, colocando a todos, nós nos programamos a fazer este programa de bate-papo em 1 hora, no máximo 1 hora e 10 minutos. Por isso, esta nossa última colocação e como forma de trazer de uma maneira diferente o estudo, né, para que possamos trazer para o dia de hoje esta questão toda estudada,
junto dos bons espíritos pelo nosso querido codificador, Kardec. Por favor, Navarro. Bom, o assunto é interessantíssimo, né? E nós ainda realmente não temos capacidade de compreender Deus. Mas se o próprio Senhor Jesus, que é o nosso guia e modelo da humanidade, se põe se põe à lei, se põe ao agir de Deus, o que é que nós poderíamos fazer de diferente, né? Então, é muito importante que nós, que somos trabalhadores e dirigentes espíritas, que a gente induza as pessoas a modificar o pensamento com relação a Deus. Não é aquele homem sentado numa cadeira de um reino, onde ele fica julgando quem fez isso e quem fez aquilo. Não é isso? Exato, Navarro, exatamente isso. Nós temos que, com o Espiritismo, mudar os nossos pensamentos, né? A nossa visão sobre Deus, não apenas a nível filosófico, né? Mas aquela coisa íntima, para reconhecermos o Deus Pai que Jesus nos apresentou. Jesus deixou bem claro: Deus nos ama, Deus é Pai, Deus é farto de misericórdia, Deus é justo, Deus é bom. E é isso que nós precisamos compreender. E vamos deixar de lado essas discussões estéreis, de onde Deus se situa, e etc, etc. E vamos compreendendo pouco a pouco os mecanismos da sua lei e seu trabalho que nós temos que fazer conosco mesmo. Então, como última palavra, nós precisamos sentir. É isso que está faltando. Nós temos racionalizado demais e aí nos perdemos. Quando, na verdade, o que nós precisamos é sentir. Nada mais do que isso. Pura e simplesmente. E sentindo, se entregar. Pronto. Deixa. Deus é a perfeição. Ele sabe o que está fazendo. Se eu ficar com ele, com certeza serei bem conduzido. O resto virá na medida que eu for aprendendo mais coisas, for conhecendo mais coisas. E aí nós temos, e até podemos usar a expressão, né? Aí nós temos a eternidade, temos o infinito, se podemos, assim, para termos esses aprendizados. Então, hoje, realmente, nós temos apenas que sentir o Deus Pai. Quando nos colocarmos isso, tudo ficará realmente bem mais facilitado. Bem, vamos fazer a nossa prece, então. Vamos encerrar esse nosso bate-papo. Vamos, então, agradecer a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, por esta bendita oportunidade, a oportunidade existencial de termos conhecido a doutrina espírita que nos orienta. Senhor Deus, nós estamos aqui para rogar que nos livre do mal, que permita que os benfeitores espirituais nos socorram diante das dificuldades. Porque, em verdade, nós compreendemos que devemos solicitar que o Senhor nos dê coragem moral, que o Senhor alicerce a nossa fé, para que possamos enfrentar a nós mesmos, vencendo os nossos vícios, as nossas paixões e desenvolvendo as virtudes que já se encontram em germe conosco. Dá-nos, Senhor, essa coragem para enfrentarmos o mundo e vencê-lo, como o nosso irmão maior, Jesus, o fez. Porque sabemos, Senhor, que somos a luz do mundo e que possamos projetar essa luz às mentes e aos corações de boa vontade. Obrigado, Senhor, por tudo. Envolve nossos familiares e amigos em vibrações de paz e de amor. E que possamos prosseguir semeando o bem, a paz e o sentimento maior do amor, porque eles vencerão, porque a terra será dos brandos e dos pacíficos. Muito obrigado. Despede-nos, Senhor. Assim seja.
Que assim seja. Então, pessoal, nossa gratidão a todos que estiveram conosco nessa noite de hoje. Muita paz, muita luz, muita alegria. Esse que é o primeiro bate-papo que fazemos, num formato um pouquinho mais diferente. Deixamos aí nas mãos dos bons espíritos que conduziram no formato de entrevista e assim vamos seguindo. Agradecendo a Deus por tudo, a todos que estiveram conosco e vão assistir de forma gravada também. Que Deus nos abençoe sempre, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.